Ok, pessoal, bem-vindos a mais um Se Eu Soubesse o que Seu Ex, sobre violência doméstica ainda, e vamos ter a convidada a Inês. Inês, que sofreu violência doméstica, tanto física como verbal, mas também enquanto estava grávida. Portanto, esperem uma história forte também e de superação também, o que é bom, nem tudo é mau. Já sabem que estes episódios são patrocinados pela Retilt. Obrigado por apoiar o projeto aí e muito obrigado aí ao pessoal aí em casa, e que isto também sirva para ajudar muitas mulheres e homens também que sofrem de violência doméstica. Obrigado. E à minha frente tenho a Inês, mais uma vez não posso dizer o nome verdadeiro. A Inês sofreu violência doméstica, mesmo grávida, e ela está aqui para também testemunhar. Vamos assumir a cena, atenção, que isto, pessoal, já temos a brincar também um bocado em off, é por isso que está a ver esta vontade. Quem é a Inês? Então, a Inês, eu acho que é uma pessoa que é muito extrovertida, muito alegre, que brinca com tudo, mas que já passou por algumas coisas e por tudo aquilo que ela passou, acho que conseguiu sempre tornar-se mais forte. Pronto, como é que tudo começou então? Então, eu conheci a pessoa através de um grupo de amigos. Passados uns tempos envolvemos-nos, eu engravidei logo, foi uma coisa muito rápida. Na altura eu estava na universidade e tive de sair da universidade. Fui obrigada a ir viver com ele, então aconteceu tudo muito rápido. Eu nem sequer tive... Foi muita informação, nem sequer tive tempo sequer de pensar naquilo que me estava a acontecer. Quando dizes que foste obrigada a viver com ele? Sim, eu acho que nós sentimos muita pressão da parte dos nossos pais para isso acontecer. Tipo, os meus pais não queriam, não era o ideal deles ter uma filha grávida a viver em casa deles. Sim. Estás a ver? Era mais a cena de... Pressão familiar. Sim, nós sentimos muito isso. E na altura, até para casamento e tudo, chegámos aí com os nossos pais a ver quintas de casamento, até que chegou uma altura em que eu disse mesmo aos meus pais, eu não quero mesmo. Mas sentimos muito essa pressão, sim. Pronto, e depois, a partir daí, logo desde o início ela era assim uma pessoa muito possessiva, e as agressões, o maltrato psicológico, aquela manipulação começou logo desde o início. Eu recordo-me que as primeiras vezes que nós saímos juntos, ele já ficava chateado, por exemplo, de eu falar com os amigos dele, mas ficava mesmo chateado. Recordo-me que houve um episódio, eu já estava grávida, para aí de um mês, foi pouco tempo depois, e foi aí também que eu percebi a gravidade daquilo que me estava a acontecer. Que nós fomos a um casamento da parte dele e ficámos todos numa mesa, com os pais dele, com a irmã e com o cunhado, e eu comecei a conversar com o cunhado dele, mas tipo, normal, sou brincalhona, tu sabes, que eu me estou sempre a rir e não sei o quê. Não era aquele risinho de estar no flerte, ou nada a ver, estava mesmo no meu registro. E vi que ele ficou chateado e perguntei-lhe o que é que ele tinha e ele disse-me, olha, vamos embora. Ok, nós saímos do casamento, ele ia a conduzir, também já tinha bebido um bocado, porque estes episódios eram sempre quando ele tinha, ou quando tinha bebido, ou quando tinha, porque ele também consumia drogas. Sim. Então, nós saímos do casamento, ele parou o carro no meio de um descampado, ia acelerar, eu disse-lhe para ele ir com calma, não sei o quê. Ele parou o carro no meio de um descampado, saiu do carro, eu saí para falar com ele e ele começou aos murros ao para-brisas e partiu o para-brisas. E logo aí assustou-me muito, porque passou de ser uma coisa... Eu acho que nós romantizamos um bocadinho ao início a cena de estarmos com uma pessoa que é ciumenta. Isso acontece, eu acho que é muito recorrente isso acontecer. E quando eu vi aquela agressividade, fiquei, se calhar não me estou a meter numa cena muito saudável. Já estavas grávida nessa altura? Sim, mas por sentir, não é, a pressão da família, quando vem para viveres com uma pessoa, também vem em tudo o resto, não é? Eu não podia, na minha cabeça, acabar com a pessoa de quem estava grávida. Até porque isso assustava muito,
porque os meus pais nunca tiveram nenhuma relação de amizade com um casal que tivesse separado e que houvessem filhos dessa relação, nem eu, nenhum dos meus amigos era fruto de uma relação de pais separados. Então assustava-me muito essa questão. Tipo, tenho 19 anos, vou ser mãe solteira, tipo, o que é que me vai acontecer? Então, pronto, deixei as coisas andarem para a frente até que se foi tornando cada vez mais grave. Sim, mas esse também não foi o único episódio que tiveste, mesmo enquanto grávida. Estamos a falar quando estiveste grávida, foi praticamente quase, não vou dizer todos, mas quase todos. O que é que foi? Pensava que me ias perguntar quanto tempo é que eu tinha estado grávida. Não, eu ia dizer quanto tempo é que sofreste nesses 9 meses. Foi a gravidez toda. A primeira vez que ele me agrediu, fisicamente, que acho que foi assim o que mais me marcou, foi uma vez que eu, durante os primeiros 3 meses de gravidez, andava muito cansada e houve um dia em que ele tinha saído para ir jantar com os amigos e eu fui jantar com a minha melhor amiga. E como sabia que ele ia chegar tarde, no final do jantar deitávamos no sofá a ver um filme, eu e a minha melhor amiga. Eu acabei por adormecer e acordei, eram tipo 6 da manhã, super preocupada, e fui para casa. Quando cheguei a casa, nós tínhamos 2 elevadores no apartamento e quando vou a subir o elevador às 6h30, ouvi o elevador a descer. Então pensei, queres ver que é ele? E cheguei lá acima e vim à varanda e o meu carro estava mesmo debaixo da varanda. Sim. E vi-o a sair do apartamento e a destruir-nos para os retrovisores do carro. Ele tinha um problema com carros? Pá. Foi para-brisas, agora foi os espelhos? Sim. E eu depois também te vou contar outra coisa que ele me disse, que eu acho que ele tinha mesmo um problema com carros. Pois. E partimos para-brisas os retrovisores do carro e eu gritei, tipo, o que é que estás a fazer? E ele veio para cima e eu recordo-me que ia ter com ele para falar com ele, ele tipo está mesmo acima de esquerda, estás a ver? Mesmo... Yeah. É bom que estejas a gerir agora, não é? Claro. Já passaram alguns anitos, já não é uma coisa que me magoe ou que me deixe minimamente desconfortável estar a falar. Sim. Já foi, neste momento não é. Mas sim, foi a primeira vez que ele me bateu. Nesse dia, recordo-me que fiquei... Foi a primeira mulher que disse, olha, veio, arrumou-me uma de esquerda e começa-se a rir. Opa, vou chorar. Tipo, não. Já chorei bué, não vou continuar a chorar. Claro, faz parte. Mas isto é bom também mostrar lá para casa que é, ok, já ultrapassaste e é sempre bom. Pronto, e nesse dia recordo-me que entrei em tal estado de nervos que liguei ao meu pai a pedir para ir comigo ao hospital porque eu estava mesmo muito nervosa. Ok, nesse mesmo dia, ok. Sim. E o meu pai foi comigo ao hospital, eles deram-me uns calmantes e umas cenas e o meu pai, eu acho que ele já topou mais ou menos o que é que se passou ali, porque... É pai, sempre logo. Sim, ele perguntou-me sempre, ele bate, tipo, ele foi agressivo contigo? E eu neguei sempre. Porquê? Estavas a querer provar alguma coisa? Não, porque eu sabia que aquilo ia ser um choque para eles. Tipo, a minha filha grávida e eu, na altura, sentia-me muito dependente da pessoa. Yeah. E não queria que os meus pais nos tentassem afastar. Porque eu sentia aquela pressão de como é que eu vou fazer isto sozinha. Uhum. Pronto, e depois desse dia houveram mais episódios de agressão, até que na altura, durante a gravidez, nós separámos-nos durante um tempo, porque houve uma vez que ele também me agrediu e pisou-me a parte de cima do olho. E eu tentei disfarçar aquilo com maquilhagem, só que a minha mãe apercebeu-se. E aí os meus pais foram lá à casa, tiveram uma conversa connosco e o meu pai arrumou as minhas coisas todas e disse que eu não ficava lá mais. E pronto, e saí de casa nessa altura. A reação dele foi chorar e perguntar-lhe ao meu pai porque é que ele lhe estava a tirar a mulher e a filha. E uma mulher, quando está grávida, está muito debilitada e dependente emocionalmente.
os meus pais são tudo para mim, mas não me davam aquilo que o pai da minha filha me dava. Então foi muito difícil para mim, chorei muito, foi mesmo muito complicada essa fase. Eu recordo-me de estar em locais públicos e tipo, e de não conseguir começar a chorar do nada, estava mesmo numa... O teu pai, por exemplo, quando foi falar com vocês, tipo, não foi de maneira nenhuma agressivo, nem nada? Não, o tipo... meu pai é uma pessoa super ponderada a esse nível. Ele tinha vontade, mas sabia que ele era o pai da minha filha, ia ser sempre. Claro. Então criar um... E também proteger-te a ti a nível Sim. emocional também, claro. Sim. E pronto, e separámos-nos durante uns tempos, eu estive em casa dos meus pais, estive sempre muito debilitada a nível emocional e depois passado, acho que, eu não me recordo bem, porque lá está, o nosso cérebro apaga fases da nossa vida muito difíceis, tipo, eu acho que o nosso cérebro apaga mesmo essas... Há muita coisa durante esse período de tempo que eu não me lembro. Não memoriza, não apaga, não memoriza. Sim, tipo, eu às vezes tenho flashes dessa altura, mas tipo, não era eu, estás a ver? Parecia que estava a ver aquilo de fora. E pronto, só que passados uns meses voltámos, um mês ou o que foi, voltámos, estivemos muito bem durante 2, 3 meses, até que voltou a acontecer a agressão e muito mais grave, porque na altura em que nós fomos viver juntos, primeiramente, nós estávamos num apartamento e os vizinhos ouviam tudo, então eu sei que apesar de haver essas quesilhas, eu sei que ele tinha um bocado de cuidado por causa de que ele também vendia droga, então tipo... Era calculista. Sim, ele tinha muito medo, pronto, que alguém dissesse e que fosse lá alguém a casa e que, pronto. E quando fomos a segunda vez, quando tentámos a relação a segunda vez, as agressões passaram a ser muito mais graves, ao ponto dele vir bêbado e trancar as portas todas de casa, tirar-me o telemóvel, desligar os telemóveis de casa, trancar o portão, tipo, e eu estava ali dentro, desesperada completamente, e ele, tipo, começava com as agressões verbais até me levar ao limite mesmo, até eu não, tipo, a dizer-lhe, deixa-me sair, e quando eu ia para sair de casa e eu empurrava para conseguir sair, aí ele aproveitava a deixa e era mesmo muito agressivo. Pronto, e é isso. E como é que conseguiste acabar essa relação? Consegui acabar porque, entretanto, a bebé nasceu e eu na altura não trabalhava nem nada porque estava grávida, não é? Ninguém me dava emprego grávida e isso aí também foi um dos fatores que me fez ficar fraca psicologicamente. Aquilo que eu tinha a dizer relativamente ao carro. Houve uma altura em que ele me disse que eu tinha de vender o meu carro porque ele me fazia mal ao ego. Ao ego? Sim. O meu pai punha gasolina no meu carro e ele pegava no meu carro e era ele que andava com ele. Era tipo, havia sempre esse... e consegui acabar com a relação porque entretanto a bebé nasceu. Eu peguei num negócio e como era mais ou menos a área dele, eu chamei para ele vir trabalhar para lá. E na altura ele traiu-me com uma das raparigas que trabalhava na empresa e pronto, eu descobri e aí ganhei força e também já estava um bocadinho mais... já me estava a sentir um bocadinho mais independente, porque a miúda já era grande, tinha 8 ou 9 meses, mas já estava... pronto, já não era aquela dependência, também já tinha começado a trabalhar, já me sentia mais eu. E consegui acabar com a relação nessa altura. Consideraste tipo uma traição pior que a violência? Ou foi mais por causa de ter estado grávida e aquela coisa de não seres mãe solteira, sozinha e que isso metia-te medo? Isso dava-me muito medo mesmo. Ser mãe solteira foi uma coisa que me assustou e eu sei que permiti muita coisa por causa desse medo. E por causa de não conseguir dar uma família estável à minha filha. Esse era o meu medo, que eu recordo-me quando ela nasceu, uma das primeiras coisas que eu disse ao meu pai foi: olha, estás a ver, tipo, já consegui ter a minha família, já tenho uma família bonita como a que nós temos. E ver isso tudo a ir por água abaixo era uma coisa que me assustava imenso.
Ele chegou-me a agredir também, inclusivamente com a menina ao colo. Hoje eu olho para trás e penso, não era de todo uma família estável que eu estava a dar à miúda. É muito mais estável eu sair dali e ser mãe solteira do que ter uma relação destas. Mas até chegares a essa conclusão ainda demoraste um bocado. Demorei porque estava muito presa a tudo. Era a questão familiar dele também, a casa onde nós vivíamos era da família dele. Havia muita... Como é que eu tenho de explicar? Havia muita... Nós passávamos a vida em convívios familiares. Aquilo tornou-se uma situação confortável, não sendo confortável. Estás a perceber? Tipo, aquilo é tudo o que uma pessoa imagina, só que depois tem essa parte negra. Percebes? E tu pensas sempre que aquilo vai ser só uma fase. Que aquilo vai ser só, tipo, olha, que estás a descobrir os limites da outra pessoa. Na altura, e até que houve uma altura em que os meus pais deixaram de ter relação com ele. Cortaram mesmo, que foi uma vez que ele também chegou a casa bêbado e me agrediu e nessa vez aleijou-me mesmo, fez-me um corte na cara e eu andei escondida dos meus pais durante uns tempos e só que depois deixei de conseguir andar escondida porque também tenho uma relação muito próxima com os meus pais e aí o meu pai, eu tenho a certeza que o meu pai nesse dia, se ele não tivesse fugido, se o pai da vida não tivesse fugido, eu tenho a certeza que o meu pai o limpava. Tenho mesmo a certeza absoluta, porque ele ficou mesmo... Porque ele viu o corte. Sim, viu o corte e soube que a miúda estava presente quando isso aconteceu. A pequenina estava... E eu recordo-me que ela andou um bocado... eu acho que ela tinha meio ano nessa altura e ela andou apática durante um tempo por causa daquela situação toda. Neste momento não considero a traição, a violência, uma coisa menos grave que a traição. Não, espera, confundi-me. Neste momento não considero tipo... disse bem. Disseste bem, sim. Disse. Mas na altura não considerava, pronto. E era o que eu era na altura, portanto... E quando tu separaste dele, ele conseguiu lidar bem com isso? Não. Até ainda há bem pouco tempo. Na altura, eu acho que ele lidou, por exemplo, ele não andou atrás de mim nem nada, mas depois quando eu entrei numa relação, outra vez, passado 8 meses ou 9, ele começou-me a arranjar vários problemas. Foi na altura em que eu também... Calhou tudo na altura em que eu saí de casa dos meus pais novamente porque tive capacidade de viver sozinha, já estava bem psicologicamente também. E tive de regular o poder paternal, até ainda não tinha regulado. Então nessa fase ele começou, não me deu a guarda, não me queria dar a guarda da miúda, inventou histórias que eu abandonei a miúda durante 8 meses em casa dele, quando a pequenina ainda mamava, então tipo, era praticamente impossível isso ter acontecido. Fez-me a vida um bocado complicada e agora recentemente, passados quase 7 anos, 6, 7 anos, passado tanto tempo, não sei o que é que se passou na vida dele, não faço a mínima ideia, ele já refez a vida com outra pessoa, já tem um filho dessa relação, mas começou a mandar mensagens a tratar-me mal, és uma puta, não és boa mãe, vou-te tirar, durante este tempo todo sempre me ameaçou, porque eu entretanto consegui a guarda da miúda, ele durante este tempo todo sempre me ameaçou e sempre me fez muita pressão de aproveita o tempo o pouco tempo que ainda tens, porque eu vou-te tirar a guarda da menina. Agora há pouco tempo isso começou a ficar mais recorrente, mais agressivo, até que eu liguei à minha advogada para saber se ela podia falar com ele para o chamar a atenção, porque eu não estava a conseguir lidar com aquela pressão psicológica. Ela disse-me para eu ir fazer queixa à GNR e foi aquilo que eu fiz. E eles apertaram com ele. A GNR, por acaso, pediu-me o relatório todo, acho que foram bastante prestáveis até. No teu caso foram prestáveis, no episódio anterior... Assim, também eu não precisei do apoio deles como a outra rapariga precisou. Sim. Percebes? Eu estava a passar por uma situação de mensagens, eu não tinha ninguém
à minha porta ou dentro da minha casa a agredir-me, não é? Acho que a postura deles também, no meu caso, também não podia ter sido nem menor, nem pior, nem melhor. E pronto, eu fui à GNR, ele entretanto foi chamado a tribunal e tudo, falou e tem andado super calmo, mas como ele é assim uma pessoa muito instável, acho que a qualquer momento pode surgir outra vez. Mas ainda hoje continua a ser um bom pai, a tua filha? Ele como pai, eu não tenho nada a apontar, é excepcional. Acho que, obviamente que uma pessoa pode sempre arranjar melhor, mas acho que como pai é irrepreensível mesmo, tanto ele como a família. A família dele também foi um bocadinho dura comigo na altura, porque ele tinha sempre razão. Claro. Mesmo sabendo que ele agredia, eles protegiam-no sempre. Mas no que toca à miúda, não sabem se irem ou se sonham, é mesmo... E eu acho que isso aí também me ajudou muito a perdoar. Sim, sim. E a ultrapassar. A cena deles tratarem bem a menina, a forma como eu olhava para eles, com a revolta e com aquela cena toda, desapareceu um bocado porque o meu bem mais precioso eles tratam no... Claro. É família. Sim. Sim, mas mesmo assim há casos em que... Depois de teres passado por isso, nas tuas próximas relações que tiveste uma, que estavas a dizer, achas que deixou algum trauma, com alguma dificuldade para iniciar outra relação? Deixou. Tornei-me uma pessoa muito mais insegura de mim. Não consegui confiar. Foi também um bocado difícil por causa de me ter anulado, de perceber que alguém podia estar comigo eu tendo a pequenina. Mas acho que a pessoa também com quem eu estive depois de ter passado por essa situação também foi uma pessoa que me ajudou muito a nível emocional, porque era muito presente, muito compreensiva, muito ponderada. Eu fui do 8 para o 80, enquanto tinha uma pessoa que o pai da menina explodia por tudo e por nada. A outra pessoa que eu tive era a paz, mesmo, tranquilizava-me. Às vezes eu queria reagir de cabeça quente a algumas coisas que não gostava da parte do pai da minha filha. Ele era a primeira pessoa a dizer-me: tem calma, tipo, não reajas a quente, não... Então também tive muita facilidade em ultrapassar aquilo que me aconteceu por causa da pessoa que tive ao meu lado a seguir. Também me ajudou muito, sim. Tive sorte. Para as pessoas que passaram ou estão a passar pelo mesmo que tu, por exemplo, o teu caso é mesmo, por acaso, grave, ainda mais grave porque estavas grávida, tinha uma criança no meio e até dentro de ti estava, e mesmo assim ainda sofreste com a violência doméstica. Qual é a mensagem que tens para essas pessoas que estão a passar por isso? A mensagem que eu tenho para passar a essas pessoas é que às vezes nós pensamos que estamos numa situação complicada, mas é muito fácil de resolver. Basta ou pedir ajuda a alguém ou simplesmente simplificarmos, porque não é errado nós estarmos sozinhos. Tipo, aprender a estar sozinho, aprendermos a gostar da nossa companhia é uma virtude muito grande. E independentemente de haver crianças ou não, quando há uma criança, ainda é uma razão mais forte para sairmos de uma situação dessas, e por muito que seja difícil começarmos a nossa vida do zero e sozinhos, tipo, ainda é uma razão mais forte para darmos esse passo. Se estivermos sozinhos, torna tudo muito mais fácil. Se não houver um dependente, torna ainda a situação mais fácil. Não há qualquer razão para alguém se sujeitar a esse tipo de relação. Temos que estar sempre mais nós do que de estar com alguém. Sim, mas há situações da vida que uma pessoa esquece disso. E é normal o ser humano esquecer-se disso. Sim, é normal, mas não se deve também culpar por isso. Eu acho, porque faz parte do ser humano não ver isso, mas bater tanto com a cabeça até que veja, porque faz parte do processo, eu acho. O próprio ser humano tem muito aquela coisa de culpar o outro. Há muitas relações que... Ou vitimizar-se. Sim, há muitas relações que começam, há um problema, a pessoa vai falar, tivemos aquele caso, nós sabemos bem quem é, sim, que vai falar com a pessoa para resolver as coisas e a pessoa ataca, tipo, a culpa é tua, estás a exagerar, estás a não sei o quê. Logo aí, começam-te logo a inferiorizar. Yeah. Percebes?
quando estás com uma pessoa dessas, há 500 sinais que te dizem que não deves estar logo ao início. As pessoas é como estão encantadas com aquela coisa de querer que corra bem e tudo, que parece que se esquecem disso, mas isso vai-nos anulando até nós chegarmos ao ponto em que eu estive. Percebes? Yeah. A minha advertência para as pessoas que estão lá em casa e que estão a passar por uma situação dessas é cortar logo à mínima red flag, porque elas existem mesmo, não é red flag. Red flag. E se tu soubesses o que sabes hoje? Se eu soubesse o que sei hoje, provavelmente tinha passado pelo mesmo, mas não tinha deixado as coisas chegarem tão longe, porque pensava mais em mim e na minha filha, em vez de pensar no que é que a sociedade iria dizer, ou no que é que os meus pais iam achar. Sim, A tal pressão social e familiar. sim. Quem passa por elas somos nós, não são os outros. E é muito fácil ver de fora. Sim. Inês, obrigado pelo teu De nada. testemunho e espero que tenham gostado aí em casa também.